Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Guilherme e o nosso grupo falará a respeito do processo legislativo. O processo legislativo ele pode ser entendido seguindo dois lados. O primeiro é o lado jurídico e o segundo é o lado sociológico. No sentido jurídico, o processo legislativo ele é um conjunto de atos e procedimentos que devem ser respeitados pelos órgãos legislativos a partir do momento da criação das normas, ou seja, da criação das leis. Já no sentido sociológico, o processo legislativo ele é um conjunto de fatores reais que impulsionam as atividades dos legisladores. Assim, do ponto de vista jurídico, a Constituição Federal estabelece uma sequência de atos e fases, entre elas iniciativa, emenda, discussão, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação. E todas elas visam a criação de espécies normativas que estão previstas no artigo 59 da Constituição Federal, que envolvem as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. O processo legislativo ele é uma matéria essencialmente constitucional e, por isso, ele é definido como um conjunto de atos do poder legislativo que são concebidos as democracias representativas e participativas e que, embora incidentalmente, visam a criação das normas jurídicas gerais e abstratas. O processo legislativo tem por objeto, nos termos do artigo 59 da Constituição Federal, a criação de emendas à Constituição, mas principalmente a criação de leis complementares e leis ordinárias, que é o foco da nossa aula de hoje e que daremos continuidade a seguir. Dando continuidade nessa aula, eu vou falar sobre as leis complementares e as leis ordinárias e a sua diferenciação. As leis complementares se encontram no artigo 59, inciso 2 da Constituição Federal, e elas se caracterizam principalmente por duas diferenciações. Uma que é o quórum, que tem que ter a maioria absoluta para ter a sua aprovação, e o outro é quanto à sua matéria. Para a matéria da lei complementar, é necessário que ela complemente a norma constitucional. Já o processo das leis ordinárias, o quórum precisa ser somente de maioria simples. A iniciativa de propor as leis ordinárias ou complementares vem do Presidente da República, do Presidente da Câmara ou do Senado ou do Congresso Legislativo, do Ministro, do Supremo Tribunal Federal ou da população. A diferenciação entre a lei complementar e a lei ordinária é que a lei complementar é taxativa quanto à sua matéria. Já a lei ordinária ela é remanescente. Tudo que não for lei complementar vai ser lei ordinária. Dando continuidade, vamos falar sobre o procedimento legislativo, que é o modo pelo qual os atos do processo legislativo se realizam. Os atos e as fases do processo são iniciativa, emenda, discussão, votação, sanção, veto, promulgação e publicação. Os processos legislativos podem ser de três tipos. Temos os especiais, que são aqueles feitos para a realização das leis delegadas, das leis complementares, das medidas provisórias, entre outras. Temos os especiais, que é aquele feito em caráter de urgência, e temos o ordinário, que é o mais comum e o mais demorado, que é aquele realizado para a elaboração das leis ordinárias e das leis complementares. Não tem um prazo para terminar. Dentro do procedimento legislativo ordinário, temos a fase introdutória. A iniciativa é o ato que dá o início ao processo da elaboração da lei. É quando o projeto de lei é apresentado. Ela pode ser ampla ou privativa. Dentro da fase constitutiva, temos a deliberação parlamentar, que é a discussão e a votação do projeto. Temos o pressuposto, que é o quórum para a instalação. Temos a discussão, que é feita nas comissões e nos plenários. Temos a votação, que é feita maioria simples para a lei ordinária e maioria absoluta para a lei complementar. Concluída a votação, o projeto vai para a Câmara Revisora. Se aprovado, o projeto vai para o Executivo. Se emenda, o projeto vai para a Casa de Origem e se rejeita, o projeto é arquivado. Lembrando que, em regra, não há prazo para se completar. Apenas em caráter de exceção é feito um pedido de urgência. Não mais existe a aprovação no decurso de um prazo. Relembrando, na votação de maioria simples, considera-se a totalidade dos membros presentes.
metade mais um. Na maioria qualificada, considera a totalidade dos membros da casa. Pode ser absoluta, metade mais um, ou percentual, 2/3, 3/5, entre outros. É importante ressaltar que, devido ao princípio do bicameralismo, qualquer emenda feita no projeto de lei deverá retornar a outra casa para que esta se manifeste somente ao ponto indicado, rejeitando-a ou aprovando-a. Dessa forma, o posicionamento da casa que iniciar o processo prevalecerá em todas as hipóteses. Se houver aprovação por uma das casas e rejeição por outra, o projeto de lei será arquivado, podendo somente ser reapresentado por outra parte nos termos do artigo 67 da Constituição Federal. Dando continuidade, a deliberação executiva ela começa após o término da deliberação parlamentar, onde o projeto de lei ele é aprovado pelo Congresso Nacional e ele é remetido à deliberação executiva, onde será analisado pelo Presidente da República, podendo este vetá-lo parcialmente ou totalmente, ou sancionar. Havendo sanção, o presidente ele se expressa, manifesta favoravelmente dentro do prazo de 15 dias. E se ela for tácita, dentro do prazo de 15 dias, o presidente não se manifesta, há um silêncio. A sanção também pode ser total ou parcial. Sendo total, o presidente concorda com o projeto de lei. Parcial, a parte que ele discordar volta para o Poder Legislativo. No caso do veto, se o presidente da República discordar, ele veta totalmente o projeto de lei. O veto também, juridicamente, ele é dividido em veto jurídico e veto político. O veto jurídico é quando ele é inconstitucional. Logo, o veto político é quando é o contrário ao interesse público. A fase complementar. A fase complementar compreende a promulgação ou a publicação da lei, sendo que a primeira garante a executoriedade da lei, enquanto a segunda lhe dá notoriedade. Logo, Celso Melo fala: a obrigatoriedade da lei decorre da sua publicação. O ato promulgatório confere à lei certeza quanto à sua existência e autenticidade. Dele também emana a presunção juris tanto, relativa de constitucionalidade de lei promulgada. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembrando que nós somos alunos do curso de Direito do 4º semestre da UCLB.